Salve, salve! Meu nome é Reginaldo Cabral e esse é Eu Vou de História, um podcast diferente onde você aprende história de maneira mais lúdica. Hoje vamos tratar sobre o tema Civilizações Orientais ou Antiguidade Oriental. Contudo, para chegar às primeiras civilizações, devido à pandemia, é necessário que a gente faça um resgate do até então estudado. Então vamos fazer um resumo do período conhecido como pré-história para fazer uma ligação com o surgimento das primeiras civilizações no Oriente Próximo. Uma dica importante para você, aluno, ensino médio, que precisa fixar conteúdos, é dar aos seus estudos um processo de linearidade. Principalmente em história, alguns assuntos eles são interconexos, eles precisam uns dos outros, eles são intercomplementares. De modo para que você compreenda um conteúdo com clareza, é necessário que o conteúdo anterior também fique muito claro, uma vez que haverá ligações lógicas entre esses dois conteúdos, o que facilita bastante a sua compreensão. Dessa forma, vamos mergulhar no período em que a periodização tradicional chama de período pré-histórico. Porém, o termo mais utilizado ou mais adequado seria sociedades ágrafas, sociedades sem grafia, onde a escrita ainda não era desenvolvida. Entretanto, as noções de vida em sociedade já existiam. É sempre bom lembrar que durante esse período a história ela anda muito próxima da antropologia, porque é ela, a antropologia, que vai nos fornecer conhecimentos desse período. Então, o período conhecido como pré-história pela periodização tradicional, ele tem uma divisão em 3 fases. Uma primeira fase, conhecida como Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Uma segunda, chamada de Neolítico ou Idade da Pedra Polida, e o terceiro chamado Idade dos Metais, que é a fase de transição entre as sociedades ágrafas e as primeiras civilizações. O método para a divisão desses períodos é levado em consideração a evolução intelectual do homem no seu processo, não só organizacional, mas material. Então, a Idade da Pedra Lascada, o homem era extremamente rústico e os utensílios que ele utilizava para obter a sua sobrevivência diária era de lascas de pedra. Já no Neolítico, os instrumentos eram de pedra polida, lascada e devidamente afiada para ter uma melhor rentabilidade. Isso significa que o homem já estava num processo cognitivo superior. E a Idade dos Metais, o homem já fundia o metal e dava-lhe a feição melhor. Então isso demonstra um grau de evolução de conhecimento, por isso a divisão. Durante o período paleolítico, os homens viviam rusticamente em torno, de um núcleo social conhecido como clãs, que antropologicamente podemos afirmar ser o protótipo do que hoje é a família. Era um conjunto de pessoas que possuíam uma ancestralidade comum.
Então você tem um conjunto de pessoas que pertenciam ao mesmo ancestral e eles formavam um clã. Neste clã não havia diferença social. Tudo que era produzido no clã pertencia ao clã. Muito embora as pessoas mais velhas do clã possuíam uma certa respeitabilidade, uma vez que elas, por serem mais velhas, eram mais próximas do antepassado que unia a todos. Os homens viviam da caça e da coleta. Caça de animais, uma atividade extremamente rústica e muito difícil de ser concretizada, uma vez que os utensílios utilizados pelos homens eram extremamente rústicos, então a caça era um evento muito difícil, e a coleta de grãos e raízes, que era algo mais regular. A caça era uma atividade predominantemente masculina, a coleta de grãos e raízes predominantemente feminina. Lembrando também que nessas organizações de clãs, essas organizações sociais, não havia noção de produção de excedente. Tudo que era produzido no clã era para um consumo imediato. Devido à instabilidade de obtenção de fontes de alimentação, a população nessa época era nômade, migrava de um local para o outro conforme esse local oferecia condições. Por volta de mais ou menos 10.000 a.C., e aí vem um importante papel da mulher nesse processo, espécie humana, descobre duas práticas que passou a ser conhecida como Revolução Neolítica. Práticas essas, a agricultura e a domesticação de animais. Note que há uma diferença extraordinária em relação ao período anterior. O homem agora não vai ser caçador e coletor, ele vai ser produtor. Ao invés dele coletar da natureza, ele mesmo vai produzir. Ao invés dele caçar, ele mesmo vai criar para o abate. Isso dá ao homem uma maior regularidade nas suas fontes de alimentação, fazendo com que não haja a necessidade agora dele ser nômade. E aí a população passa a ser mais sedentarizada. No período neolítico, após a chamada Revolução Neolítica, o homem passa a produzir alimentos além das suas necessidades. Então, há o surgimento da produção de excedente. Inicialmente, essa produção de excedente não alterará as relações existentes na organização estrutural do clã. Tudo que era produzido ainda pertencia a todos. Consequentemente, o acúmulo deste excedente e a sua posterior apropriação por parte do clã vai dar origem a diferenças sociais. Ora, se tudo que era produzido pertencia a todos de maneira igualitária, e agora esse excedente produzido foi apropriado por parte da população, então você tem dentro deste núcleo social um grupo que possui mais do que outro. Logo, você tem diferenças sociais. Se você tem diferenças sociais, começará a haver choque de interesses, porque quem tem mais quer permanecer tendo mais, quem tem menos quer ter mais um dia. Logo, após o surgimento do excedente e a sua posterior apropriação, surge a necessidade de um órgão controlador das relações sociais, uma vez que elas não são mais amistosas. Esse órgão seria o governo, ou o que nós conhecemos como Estado.
surge então a necessidade das primeiras civilizações, das primeiras organizações político-administrativas. E essas primeiras civilizações vão surgir no chamado crescente fértil, né? Regiões à margem dos rios, na China, no Rio Amarelo, na Índia, no Rio Ganges, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e no Egito, no Rio Nilo. Essas civilizações se desenvolvem nessas regiões. Por quê? É uma pergunta que tem que se fazer. Por que as primeiras civilizações surgem em determinadas regiões, perto dos rios, às margens dos rios? Surgem aí porque eram regiões propícias. Os rios tinham um período de enchente, transbordavam e, ao voltar ao seu leito normal, a margem estava fertilizada pelo depósito de humus vegetal, deixando a terra propícia à agricultura. Então é por isso que as primeiras civilizações surgem à margem dos rios. Essas primeiras civilizações passam a ser conhecidas como os chamados governos teocráticos de regadio. São civilizações em que o governante vai ser considerado Deus. Então haverá uma junção entre o poder político e o poder religioso, sendo o poder religioso a fundamentação teórica do poder político. Então, no Egito, por exemplo, o faraó era considerado um deus e todos os habitantes do Egito trabalharão em função do deus. É o chamado modo de servidão coletiva. As terras cultiváveis passam a ser do Estado e a população trabalha nas terras do Estado para o sustento do mesmo. Os primeiros aglomerados humanos surgem no sul da Mesopotâmia, na região das Sumérias. São as cidades sumerianas: Ur, Eridu, Nippur, Lagash, Abad, Zabalã. Essas são as primeiras cidades e os primeiros núcleos urbanos, mas isso será tema para o nosso segundo podcast, onde nós vamos enfatizar a civilização egípcia, sua fase, suas histórias, suas conquistas e sua cultura. Até lá e saudações!